Estamos ao vivo, mais uma noite, mais uma live em que a gente se encontra aqui na Canalize para a gente conversar sobre essa campanha que a gente tem feito, a campanha Um Ato de Empatia. Então, eu queria convidando todo mundo para entrar aí, galera que for entrando para chamar outra galera, porque hoje vai ser uma noite bem especial. Eu tô com bastante expectativa sobre hoje, porque a gente vai fazer uma live com a família, na verdade com a tia da Maria Fernanda. A Maria Fernanda, que é uma criança de 4 aninhos, ela é portadora de uma síndrome, e essa síndrome acabou acarretando para Maria Fernanda algumas condições, como a epilepsia de difícil controle, a epilepsia refratária e o autismo. Então hoje a gente vai conversar com a tia dela, com a Raíssa, que acompanhou de perto todo esse processo, né? Acompanhou de perto desde quando a Maria nasceu, todo o processo que foi lidar com a síndrome, todo o processo que foi lidar com as condições que vieram logo após. Então hoje a gente vai falar com ela sobre isso. E para você que não sabe o que é a campanha Um Ato de Empatia, nós da Canalize nós acreditamos muito, muito mesmo, no poder de dar voz às outras, a pessoas que têm vivido isso na linha de frente, assim, que pacientes e familiares de pacientes. Então essa campanha vem para dar voz a essas pessoas, essa campanha vem para que a gente possa mostrar para o mundo e falar assim, ó, existem casos, eles são reais, existem pessoas que necessitam desse medicamento, existem pessoas que aumentam e têm um aumento de qualidade de vida absurdo a partir desses tratamentos, desses medicamentos, e muito por conta da burocracia, muito por conta até de outros fatores do nosso país, a gente acaba ficando à mercê de preços absurdos, de um grau de acessibilidade assim bem raso, né? Bem inferior ao que poderia ser, ao que poderia acontecer. Então, vou esperar um pouquinho a tia da Maria entrar para a gente começar essa conversa. E eu tenho certeza que vai edificar muita gente aí, porque a gente veio na primeira live com o Pedro, o presidente da Santa Cannabis, para falar um pouco dos desafios do dia a dia da associação, de lidar com muitos pacientes que necessitam, como que a burocracia no Brasil atrapalha muitas vezes o que está rolando e o que esses pacientes precisam. Ontem a gente conversou com o Lucas, que também, assim como a Canalize, um processo muito parecido com o nosso, de uma hora para outra a gente entendeu essa realidade e falou, putz, isso existe e a gente precisa falar disso porque isso é emergente. E hoje a gente vai falar com a Raíssa, que é a tia da Maria. Vou até convidá-la já para entrar aqui, para a gente começar esse papo. Tenho certeza que vai ser muito especial. E se você já quiser compartilhar essa live com seus amigos, com as pessoas que você acha que pode ser edificada com essa live, vai compartilhando. Oi, Raíssa, tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Deu uma travadinha. Tá dando uma travadinha. Deixa eu ver. Novamente. Vamos lá. Um minutinho. Acho que a conexão dela caiu. Assim que ela voltar, eu convido ela novamente para entrar aqui. Então, a Canalize nasceu com esse propósito de dar voz, é isso que a gente tem feito nessa campanha, tem mostrado os casos, tem mostrado a realidade no Brasil, como pode melhorar e tudo mais. E a gente tem se encontrado com outros projetos muito legais também, como Santa Cannabis, a associação, como a própria família da Maria, que a gente tem entrado em contato. E vamos começar a estreitar relacionamento cada vez mais. Deixa eu ver se ela já entrou para eu chamar ela novamente. Aqui. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Agora vai. Agora sim, boa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por se dispor a vir aqui hoje para falar com a gente nessa campanha Um Ato de Empatia. Eu pude ver de perto ali a produção da matéria que a gente fez da Maria e eu achei incrível a história, foi por isso que eu falei, cara, eu queria chamar essa galera para a gente conversar e por isso que eu entrei em contato com vocês, porque eu tenho muitas perguntas, eu tenho uma curiosidade absurda para entender um pouco melhor da realidade da Maria.
Mas antes disso, eu queria saber como é que foi para vocês no início, assim. Vocês já sabiam desde a gestação de que a Maria viria com algumas condições ali, com uma síndrome ou não? Foi pego de surpresa? Como que foi o início de tudo? Então, a gente não sabia, a gestação da Maria foi perfeita, todos os exames foram perfeitos, ultrassom, tudo perfeito. A única coisa que o médico falava pra gente é que ela viria pequenininha, que ela seria um bebezinho pequeno, mas nenhuma, né, nada que prejudicasse o desenvolvimento dela. E aí ela nasceu, né, a gente teve que fazer uma cesárea de emergência. Mais pra frente o médico explicou pra gente que era já da condição da Maria Fernanda, todo o problema que a gente teve no parto dela. Mas o problema do parto não ocasionou nada que ela tem hoje, sabe? Uhum. A gente começou a notar que a Maria tinha realmente alguma coisa com 6 meses de vida, que foi quando a gente passou para a introdução alimentar, né? Que é quando a criança começa a ingerir outros alimentos além do leite materno. O pescocinho da Maria não era duro o suficiente, porque a Maria nasceu hipotônica, né? A hipotonia a musculatura ela é mais flácida, então ela não tem o controle que as crianças deveriam ter na idade dela. E quando começou a parte alimentar, a gente não conseguia alimentar ela, porque como o pescoço não estava durinho, ela não conseguia fazer a deglutição, ela não conseguia engolir. Foi quando a gente notou que tinha alguma coisa errada com ela, e aí a gente foi, né, procurar médicos, e aí ela com 6, 7 meses, ela tomou a vacina da gripe, e aí ela quase morreu, foi a primeira internação da Maria Fernanda, ela ficou mais de uma semana internada, os médicos não sabiam mais o que fazer com ela, e foi quando a gente descobriu que ela tinha alergia a leite e a ovo, aí a vacina é acondicionada no ovo, e gerou a alergia dela. Então, com 7 meses, a gente já procurou um neuropediatra e começou as estimulações com ela. Entendi. E aí, a partir de então, vocês já entraram com algum tipo de tratamento, de medicamento já específico e começaram não sei se testar algum tipo de remédio, alguma coisa assim, já fazer um uso regular de alguns remédios? Não. A gente não sabia o que a Maria tinha. Né? Quando a gente viu que tinha um atraso de desenvolvimento global, tanto motor como cognitivo, a gente levou para fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, Maria faz eco, hidro, mas a gente não sabia o que a Maria tinha. Ninguém conseguia explicar para a gente o que a Maria tinha. A gente fez ressonância magnética, o cérebro dela estava perfeito, não tinha atrofia, não tinha nenhuma lesão neurológica. E aí a gente foi migrando de médico para médico. A gente chegou aí no hospital referência de reabilitação em BH, fizeram diversos exames com a Maria Fernanda, inclusive alguns exames genéticos, e nada, tudo completamente normal. E eles orientaram a gente a simplesmente parar de procurar, porque a gente não queria descobrir. Então, a gente teve o diagnóstico da Maria Fernanda em outubro do ano passado. Ela tinha quase 4 anos quando a gente descobriu o que a Maria Fernanda tinha. Quase 4 anos. Caraca. Cara, foi aí então que vocês entenderam. Mas assim, eu até estava dando uma lida em todo o projeto que vocês tocam no Vaquinha e tudo mais. Pelo que eu entendi, mas até a cidade ainda assim, ela ainda não andava, ela ainda não falava, ou... Não. Como foi? Não, foi assim. Ela vinha num desenvolvimento bom, né? A gente não sabia o que ela tinha, mas a gente ia tratando como dava. Maria não tomava medicação nenhuma porque não tinha justificativa para ela tomar medicação. Em setembro de 2018, pertinho dela fazer 3 anos, ela teve a primeira crise convulsiva, que se manifestou através de crise de espasmo, né? Que é a crise, quando a gente fala em epilepsia, a primeira coisa que a pessoa pensa é na crise de espasmo, só que vai muito além disso, né? E aí foi quando ela começou a medicação com anticonvulsivante, ela tomava um anticonvulsivante só, um Gardenal, que é um anticonvulsivante super conhecido do pessoal. E aí a gente procurou um outro neuropediatra, né? E aí já era pro 3º neuropediatra. E foi ele que falou, olha, existe um exame sim, para tentar descobrir o que a Maria Fernanda tem. Só que o exame é muito caro, então as pessoas não pedem ele. O exame na época custaria R$16 mil para tentar descobrir o que a Maria tinha. Só o exame.
E aí ele falou assim, se nesse exame não aparecer nada, a gente vai trabalhar a Maria como autista severo. Só que eu não acredito que seja isso, porque a Maria toda, ela traz características sindrômicas, né? Maria tem muito pelinho, os olhinhos dela são mais caidinhos. Então, tudo isso mostra que ela tem uma síndrome. E aí a gente foi, o geneticista que ele passou pra gente, em BH, ele explicou isso pra gente, tirou foto da Maria Fernanda. E aí a gente começou a primeira guerra, né? Onde a gente vai tirar R$16.000 para fazer um exame que pode não dar nada. E aí, só que a gente entrou com uma ação judicial com o plano de saúde e a liminar foi favorável e eles tiveram que fazer o exame da Maria por lá. Chama sequenciamento do exoma. E aí foi quando saiu o resultado, em outubro do ano passado. A Maria tem uma síndrome genética rara, ocasionada por uma mutação genética, então ela não é hereditária. A Maria é um erro genético, né? Na hora deu um errinho e veio a nossa maricotinha. E aí foi quando a gente descobriu, a gente foi atrás de informação, a gente foi... Tem pouquíssima informação, muito do que tem em inglês, em alemão, não tem nenhum grupo nacional, no tem Brasil? pouca coisa. Então, até então não tinha. Não tinha. Aí a gente foi no Facebook, não tem no Instagram, foi no Facebook, a gente foi... tem um grupo americano e a gente viu alguns brasileiros comentando. E a gente entrou em contato com os brasileiros e nós criamos um grupo de WhatsApp. E lá a gente vai conversando, olha, meu filho tá assim, o seu ficou assim também. E aí a gente vai se encontrando. Caraca, e assim, durante algumas declarações de vocês, eu entendi que com as crises assim que a Maria foi tendo, ela perdeu algumas habilidades, foi isso mesmo? E ela deixou naturalmente de adquirir outras. Como que foi isso? Ela perdeu quais habilidades assim com o tempo? Então, até fevereiro desse ano, mesmo a Maria tomando 5 medicações, né? Ela tomava 5 medicações anticonvulsivantes, ela ainda tinha crise. Só que a gente conseguia levar. Ela estava evoluindo bem, ela fazia muitas terapias, ela já estava ficando de pé sem ter apoio, já estava dando uns passinhos com o auxílio do... crises, assim? Era bem espaçada, sabe? Podia, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Era um escapezinho aqui, um escapezinho ali, sabe? Então a gente ia levando. Mas, assim, mesmo assim a gente já estava muito preocupado, porque ela toma muita medicação, né? E sobrecarrega o fígado, sobrecarrega o rim. Então a gente sempre ficava de olho nesse quesito também. E aí ela estava muito bem, ela estava assim, num desenvolvimento super satisfatório, embora ela seja não verbal, né, ela não fale, ela se fazia entender super bem, a gente estava assim, no paraíso, estava tudo muito bem. No final de fevereiro, ela ficou doente, que ninguém descobriu que a Maria teve, a gente teve que fazer a internação dela no início de março, ela passou 4 dias na UTI, o Glasgow dela de coma estava em Glasgow 9, ou seja, ela estava quase sendo entubada, e ninguém sabia o que ela teve, ninguém sabe. Até hoje, o que ela teve e por que ela melhorou. E de lá para cá foi só ladeira abaixo. Então a gente acredita que já naquela época já eram as crises. E como a gente não fez exame, não fez nada, a gente não conseguiu definir que realmente foi isso. Aí lá na UTI, a gente mexeu nas medicações, a gente assim, né, a equipe médica junto com a neuropediatra dela, mexeu nas medicações, ela teve crises na UTI, né, na UTI é fácil da gente ver, que a saturação cai, a gente já grita, olha, vai ter crise. E aí depois que ela saiu da UTI, que a gente teve alta, ela nunca mais voltou a ser a criança que ela era. Ela nunca mais voltou. E aí ela começou a desenvolver crises onde a gente não estava vendo que ela tinha crise, porque ela não tinha espasmo, ela não tinha crise de ausência, né, que a crise de ausência, ela apaga por alguns segundos e volta, então a gente ficava de olho. Então, simplesmente, ela só queria dormir, ela ficava sempre muito quietinha, é bem característico de após as crises, eles dormirem, né, porque é uma sobrecarga muito grande para o corpo. Uhum. E os médicos, a gente entrando em contato com o médico, olha, a Maria não tá legal, olha, a Maria não tá bem, fazendo vídeo,
o que está acontecendo? E aí o médico falou assim, olha, vamos fazer um eletro dela. Ela tinha feito um em novembro, que mostrou epilepsia, mas a gente já sabia. Vamos fazer um eletro. A gente levou ela para a Lavra para fazer o eletro lá, bem receoso, né, por causa da pandemia, ela é do grupo de risco. E aí no eletro, ficaria pronto em 5 dias. No dia seguinte ele ligou pra gente, olha, o eletro da Maria não tá legal, a Maria, as crises estão multifocais, ou seja, o cérebro inteiro está em crise. E vamos ver o que a gente faz. E aí insere outra medicação. Vamos inserir medicação. E a gente falando, olha, e o canabidiol, né? A gente está lendo sobre o canabidiol, e aí a gente não pode colocar o canabidiol nessa medicação dela. E o que sempre foi dito pra gente era, espera, não é a hora ainda, o canabidiol a gente usa, é nossa arma grande, é nossa carta maior, a gente não pode usar agora. E a gente foi esperando. Chegou ao ponto de, umas 2 semanas antes da gente começar o tratamento com canabidiol, a Maria só mexia o olho. Ela perdeu completamente o movimento. Qualquer movimento. Do jeito que a gente colocava, ela ficava. Ela acompanhava a gente com o olhinho. Mais nada, não fazia mais nada. Para alimentar era uma luta, porque ela se alimenta pela boquinha, né? Então a gente tinha que tomar cuidado para ela não microaspirar e ir para o pulmão. Então era uma luta. Um segurava o pescoço, o outro abria a boquinha, vai fazendo massagem para ela conseguir engolir. Não conseguia dar água direito, então a gente começou a preocupar, meu Deus, se ela desidratar, como é que a gente vai fazer? Vai ter que passar uma sonda. E aí a gente chegou hoje são 2 neuropediatras que cuidam dela, a gente chegou para eles e falou, e agora? O que a gente vai fazer? Ela perdeu completamente tudo. Tudo que ela ganhou, ela perdeu. E aí eles falaram com a gente, olha, então a gente vai colocar. Só que assim, chegou no ponto dela ter que perder tudo, né? Um trabalho de quase 5 anos, para então colocar uma medicação que poderia ter sido colocada quando viu que ela tinha epilepsia refratária. Porque eles falaram pra gente que a Maria tem epilepsia refratária, né? O que significa? Significa que ela, com 2 medicações, não consegue controlar. Então, qualquer pessoa que com 2 medicações não controle, tem epilepsia refratária ou epilepsia de difícil controle. E aí, o que a gente lia nos artigos era, olha, a criança foi diagnosticada com epilepsia refratária, entra com canabidiol. E aí a gente baixa artigo, a gente conversa com outras mães que a criança também já tomava. E a Maria não tomava. E a gente ficava, meu Deus, mas por que ela não toma? E aí chegou nesse ponto da criança que sentava sozinha, que descia da cama, que arrastava de bundinha para pegar brinquedo, mexer somente o olho, mais nada. E aí, na hora que isso aconteceu, na hora que vocês se viram nesse processo, foi quando você mesmo falou que os médicos ali, as pessoas que acompanhavam ela, falaram, é a nossa última carta, a gente vai colocar o canabidiol agora. Foi uma decisão deles? Foi uma decisão de vocês? Vocês já estavam pedindo muito? Como foi essa decisão, assim, para colocar o canabidiol? E isso faz quanto tempo? O canabidiol vocês colocaram há quanto tempo atrás? Então, a gente já vinha falando do canabidiol, conforme a gente foi notando que a Maria estava perdendo função, a gente vinha falando com eles. E aí era sempre espera, né? A gente ainda não está pronto para colocar o canabidiol, a gente não sabe, enfim. E aí, quando chegou nesse ponto da Maria perder todas as funções motoras, a gente falou, a gente quer o canabidiol. A gente quer. Então, eles, assim, foi um consenso, mas meio que a gente falou, a gente não sai daqui sem a receita do canabidiol, a gente precisa disso. E aí entrou uma outra questão, né? A Maria não podia esperar a importação, porque o caso dela já estava, né? A gente não podia esperar a importação. E aí a médica passou para a gente o que já foi autorizado pela Anvisa e é comercializado em uma drogaria. E na primeira que a gente comprou foi R$ 2.404, 30 ml. Aí a gente... Foi quando surgiu a vaquinha, né? Por causa do canabidiol, que até então o resto a gente conseguia dar conta, perto daqui, mais vai. E aí a gente começou, deve ter uns 2 meses, o tratamento de canabidiol. Assim que a gente introduziu, a Maria teve uma melhora muito significativa.
muito significativa. Ela voltou controle de pescoço. A Maria é uma criança que sorri muito, ela é muito sorridente. E ela não sorria mais, porque deve ser dolorido, né? E ela não tinha feição, ela não tinha. E aí ela voltou a sorrir, aquelas gargalhadas, tudo ela ri, tudo ela brinca. Só que aí no meio do caminho, ela começou o controle motor, não voltou assim, 100%, né? Mas a gente viu gradativamente, conforme o tratamento ia avançando, a melhora significativa dela. Depois de quanto tempo assim, que vocês inseriram o canabidiol, que vocês já conseguiram ver assim, caramba, isso aqui não tinha antes, isso aqui ela tinha perdido, tá voltando. Foi depois de quanto tempo que vocês começaram a dar? Uns 10 dias. 10 dias. Uns 10 dias. E isso porque a dosagem dela foi iniciada bem baixinha, sabe? Bem fracionada e foi crescendo gradativamente. Então, foi uns 10 dias pra gente notar a Maria voltando a ser a Maria Fernanda. De interagir, Maria é muito conversada, embora ela não fale, o linguajar dela é muito conversada, tudo que você fala, ela retruca. Então, ela é muito participativa. E aí a gente viu isso voltando aos pouquinhos, sabe? Só que no meio do caminho, o que acontece? Essa síndrome da Maria, eles têm muita infecção oculta. A Maria não tem sintoma de infecção. Quando a gente descobre, já está bem lá na frente. E infecção é gatilho para convulsão, né? Além de todos os problemas, a gente ainda tem os gatilhos. E aí a gente descobriu uma infecção urinária, porque ela começou a reter o xixi, e ela voltou a ter crise. A Maria, um pouquinho de febre, 37,3, já tem crise, então a gente controla, mas isso independente da medicação, porque é uma condição da doença. Né? O gatilho, a medicação não tem como controlar tudo. E aí a gente entrou com antibiótico. E a Maria continuou tendo convulsão. Teve um dia que a Maria teve 3 convulsões no dia. Eu sei que tem crianças que têm 20, 30, mas pra gente, né, que ela passava meses sem ter, era desesperador a gente ver. Às vezes ela estava no nosso colo, você olhava, ela estava tendo crise. E a gente pensou, o canabidiol não está fazendo efeito com a Maria Fernanda. Não está fazendo efeito com ela. E era uma última arma, o que a gente vai fazer da vida agora com ela? Só que aí depois que o antibiótico acabou no sábado, no domingo ela já era outra criança. Então a gente acredita que o antibiótico estava intervindo, né, na medicação e aí no domingo ela já estava super feliz, já estava super risonha, pescoço durinho e já estava espoleta de novo, né? A gente sabe que tem um caminho muito longo para a gente percorrer para que ela volte a ser a criança que ela era. Mas a gente voltou a ter um pouquinho de esperança, que a gente não tinha mais esperança de como seria. E no dia a dia, como que é? Eu imagino que ela dependa de uma atenção 100% do tempo. Como funciona? Você, o pai dela? Como que é essa relação? Vocês se doam 100% do tempo para ela? Como que está hoje? E como que está a tua expectativa? Já que você falou dessa esperança, com a entrada do canabidiol, como é que está a sua expectativa para os próximos dias, semanas e meses, pelo que você tem visto? Então, a Maria, a gente podia deixar ela, sabe, nos locais. Às vezes a gente ia fazer alguma coisa, deixava ela brincando ali, ela ficava, a gente corria o olho. Hoje a gente não deixa ela sozinha nem um minuto, porque a crise pode vir e a gente não está perto para olhar, porque as crises dela foram ficando piores com o passar do tempo. Por último, agora, teve 2 ou 3 crises onde ela parou de respirar, ela não puxava o ar. Então, a gente posiciona o bracinho e chama ela e vai. Ela fica toda roxinha até voltar o ar de novo. E, então, você botar a mão na barriguinha dele, não sentir o movimento de respiração, é desesperador. Você acha, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É desesperador. Eu tenho um filho de 1 ano, ele completou 1 ano agora. E só você falando assim, teve alguns momentos em que toda criança, assim, é normal ter algum momento de engasgar, ou ter algum momento de faltar o ar.
Teve um dia que ele brincando aqui, a gente deixou sem querer um copo d'água e sem querer ele acabou se afogando ali em pouca água, mas ele acabou se afogando. E, cara, foi um desespero para mim. E eu fico me colocando assim, acho que o nome dessa campanha não é um ato de empatia por acaso. É esse ato da gente se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo. E quando eu vejo você falando, primeiro que eu quero que você saiba que a Canalize está aqui para fazer parte dessa história com vocês, não só apoiando através da vaquinha ou alguma outra coisa, mas apoiando a nível de dar voz, de falar para as pessoas como é que tem sido essa evolução, para outras pessoas também entenderem possibilidades de tratamento. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu te falei, na verdade eu pedi para você falar um pouquinho da sua expectativa, do futuro, dos próximos dias, semanas e meses. E então fala assim um pouco para a gente, com essa melhora que você viu, o que você está esperando assim? Você acabou de falar de uma situação que acontece, uma situação que já aconteceu, e a gente não está falando de anos atrás, até porque ela é bem novinha. A gente está falando de semana, meses, então é tudo muito intenso para vocês, né? Como que é o dia a dia, assim? Como vocês estão vendo os próximos dias, semanas? Então, foi uma quebra completamente da nossa rotina, né? A Maria, como ela tem o autismo sindrômico, a gente tem uma rotina muito rígida com ela não gosta de quebrar a rotina. E aí veio a pandemia, ela saiu da escola, que ela ama a escola, ela é louca com a escola. E aí a nossa rotina mudou completamente, né? Porque ela foi internada, e aí a gente já não sabia mais o que fazer com ela. E aí a gente tem que ficar... Hoje a gente fica de olho. O pai dela costumava deixar ela dormindo, sair, não faz mais. Se um sai, alguém tem que ficar para vigiar, para olhar. Porque as crises da maioria, a maioria estão dormindo. Ela pega no sono e tem crise. Então, esses últimos dias, esse último mês, assim, foi muito difícil para a gente. O pai dela põe ela para dormir e eu já fico com o celular na mão, esperando. Enquanto ele não me dá ok, olha, já passou 25 minutos que ela dormiu e não teve crise. Aí você consegue relaxar. Porque era crise atrás de crise. Era crise. E cada crise dela, a gente via mais regresso, mais regresso, mais regresso. Então, hoje a gente ainda não deixa ela sozinha, nem um minuto ela fica sozinha, mas a gente consegue visualizar um futuro para ela, coisa que a gente não conseguia fazer antes. Porque você vê uma criança você vê qualquer pessoa sofrendo, já é muito duro. Mas você vê uma criança que você ama, que você lutou tanto pro desenvolvimento dela, que você batalha, que você vai atrás, que você briga, que você dá voz para ela. Chegar num ponto desse, e aí a gente fica se perguntando, sabe, Nathan? Será que a gente não devia ter brigado com os médicos? Será que a gente não devia ter imposto para eles, olha, não, eu quero que você faça isso. Eu quero, porque talvez isso não teria acontecido. Aí o pai dela fala comigo, Raíssa, para de pensar nisso, porque a gente não pode mudar o passado. Não tem nada que a gente possa fazer. Eu vou repetir o que o pai dela falou para você, exatamente. Eu acho que assim, acho que quando a gente olha para o passado muito mais com um olhar de experiência, de transformar tudo aquilo que a gente viveu em aprendizado para de hoje em diante, é muito melhor e é um caminho muito mais saudável para todo mundo, não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente manter sempre a chama acesa dessa esperança. E assim, eu acho que o que inclusive quando eu falo que a Canalize quer acompanhar esse processo, é exatamente isso, porque a gente olha para o caso da Maria e realmente, sabe Copa do Mundo, assim, que a torcida fica assistindo o jogo, o Brasil tá lá e fica torcendo para fazer o gol e para a coisa dar certo? Então, é exatamente nesse lugar que a gente está enquanto Canalize, e eu acho que é esse lugar que vocês também estão, do tipo, cara, vamos tentar, vamos fazer, vocês se doam muito por ela, e é um amor visível, um amor absurdo, assim, é uma coisa que transcende explicação, é até difícil falar, porque transcende qualquer tipo de explicação. Eu ia perguntar para você sobre os remédios. Você falou do canabidiol que entrou, mas a Maria tem outros remédios que ela faz uso. Não tem nem tipo de planejamento de tirar um ou outro. Por enquanto, vocês ainda estão administrando, vendo que dá certo e mexendo aos poucos. Como é que está essa questão da administração dos remédios? Até porque eu acho, me corrija se eu estiver errado, que alguns deles podem trazer também alguns efeitos colaterais. Vocês pensam nisso? Como é que está essa questão?
Então, a Maria, ela tomou essas medicações, elas são muito fortes. Então, a gente está sempre de olho ali nos efeitos colaterais. A gente lê a bula, fica observando ela. Teve uma medicação que ela tomou, chama Topiramato, essa medicação. A Maria falava o dia inteirinho, da hora que ela acordava, a hora que ela ia dormir, ela falava. E ela já estava começando a repetir o que a gente falava, ela repetia. Inseriu o Topiramato, ela parou de falar, ficou muda. Nenhum som, nada, nada, nada. E aí entra naquela luta, olha, a gente vai ter que tirar, né? Porque não tá fazendo bem pra ela. Porque aí hoje, ela tava tomando... Hoje ela toma o Keppra, ela toma o Trileptal, o Canabidiol e o Rivotril. Ela tomava também o Depakene. O Depakene a gente falou, olha, o Depakene não tá legal. Maria mudou muito depois que ela começou a tomar. Antes dela perder as funções motoras, o Depakene já não estava fazendo bem para ela. Eles colocaram por causa das crises de ausência, né? Desses apagões que ela dava. E aí a gente começou a fase de desmame. E aí é um outro processo super complicado, porque pode ter escape da medicação. E aí começa aquela coisa, olha, hoje tem que diminuir mais um pouquinho. E o desmame é muito longo. O Depakene a gente demorou mais de um mês para conseguir tirar. Porque a gente não pode tirar de uma vez, porque pode causar crise de abstinência, né? Que são medicações muito fortes e que causam dependência. Hoje a Maria toma 2 medicações de tarja preta, que é o Rivotril e o Canabidiol. Ela já chegou a tomar outras medicações de tarja preta. A gente tem conversado muito entre a gente e a gente quer levar isso para os médicos a respeito de tentar tirar, não hoje, né? Porque hoje ela ainda não está no ponto que a gente pode falar, olha, vamos começar a tirar? Mas a gente quer começar a tirar outras medicações para ver se ela consegue... Eu acredito, pelos relatos que eu já li de outras mães, uns artigos que a gente leu, que ela não consiga ficar só com o Canabidiol. Mas, se o Canabidiol mais um, pra gente já tá bom. Tem relatos de mães que os filhos estavam na mesma condição da Maria, com 4, 5 medicações, e conseguiram ficar só com 2, o Canabidiol e mais um. Então, assim, quer dizer que tem um resultado, né? Porque se eu tô tomando 5 e eu consegui reduzir para 2, além da questão... Assim, a questão financeira das outras medicações não é nem o nosso caso principal, é a sobrecarga medicamentosa com ela. Ela toma muita medicação. Então, o que a gente pode tirar... É o aumento da qualidade de vida, né? Você acaba aumentando a qualidade de vida mesmo. Que a gente tem que ficar sempre de olho na função hepática e na função renal. Porque é onde sintetiza e é onde vai ter sobrecarga. E como que é o dia a dia com a Maria, assim? Se você pudesse falar um pouquinho de como que é hoje um dia com a Maria. Vocês têm regrado os horários, tem uma alimentação ali certa, vocês vão se revezando. Se você pudesse narrar, assim, como que é um dia com a Maria, como que é? Como que seria? Então, o dia com a Maria é um dia de muita surpresa, sabe? É um dia de muita surpresa. Ela tem os horários fixos para fazer tudo. É claro que, assim, acaba uma coisinha ou outra, sai do horário, mas ela tem o horário do almoço, o almoço dela, a Maria, por ter alergia a leite e a ovo, e um pai super rigoroso, sabe? Não tem açúcar, não tem nada disso, é só coisinha, legume, vegetal. Tem o horário certinho do café da tarde e tem as terapias que a gente espalha durante a semana. Por exemplo, hoje, né? Hoje, ela de manhã, ela teve a fisioterapia respiratória, que a gente leva ela todo segunda e quarta. Depois ela tem a Tia Ju, que é a fono, que faz o acompanhamento com a Maria. Depois já tá na hora do almoço. E aí à tarde tem uma brincadeira. Às tardes ela fica com a mãe dela, ela vai para casa da mãe dela. E aí quando não tem a atividade de manhã, ela tem as atividades à tarde. E aí a gente faz as atividades com ela de manhã. A gente faz parte sensorial com ela, a parte de sensibilização tátil, a gente faz tudo. A gente tem um roteirinho e segue aquele roteirinho para, ainda mais agora na época de pandemia, para ela não ficar descoberta das outras terapias que a gente acabou não dando para levar, né? Ela fazia hidroterapia, que ela ama água, então a gente não consegue levar.
a ecoterapia também, que ela é louca com bicho, com cavalo, ela não pode ver que ela quer subir nos cavalos. Então, isso a gente teve que tirar. E aí, quando ela tá bem, a gente leva ela para um sítio, e aí deixa ela no meio dos galinhos, põe ela em cima do cavalo. Mas no mais é assim, a gente tem uma rotina. Antes da pandemia, a rotina era bem mais apertada, né? Porque a gente tinha que fazer tudo de manhã, porque de tarde ela ia para a escola, com o professor apoio, uma escola maravilhosa, que teve um acolhimento excelente para Maria Fernanda. Acho muito importante falar isso, gente. E aí a rotina é assim, sabe? Só que tem um dia que ela tá mais chorosinha, tem um dia que ela tá mais irritada. E aí, como estresse também é gatilho de convulsão, a gente faz de tudo ali na medida do possível para que ela não fique muito estressada, mas ao mesmo tempo dando limite, né? Porque é muito importante, eu converso muito com outras mães de outras crianças especiais, que ela não vai ser criança para sempre. Então tem que ter limite, porque ela vai crescer, ela vai virar adolescente, adulto, e ela tem que ter limite. Mas a gente tenta deixá-la o mais feliz possível, porque o nosso maior medo hoje são as crises convulsivas. Entendi. Eu queria te agradecer muito por esse tempo, por esse papo, por tudo que você abriu aqui pra gente, que é muito enriquecedor pra gente. E eu queria deixar um tempo aqui no final para você falar aquilo que você gostaria de falar, que você não teve a oportunidade de falar, ou sintetizar, complementar alguma coisa, falar um pouquinho da vaquinha, falar um pouco dessa relação da Maria com vocês, falar um pouquinho nesse final, nessa última palavra, assim, algo que talvez você não teve a oportunidade de falar ainda, é uma reflexão, talvez para as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir depois. Fica aberto o microfone aí para você. Então, eu falo muito, viu, gente? Uma coisa que eu queria falar para os pais, para os cuidadores, é que a gente conhece as crianças. Então, gente, vai atrás. O canabidiol realmente está mudando a vida da Maria Fernanda, está mudando a vida da família inteira, porque não é só ela, né? É todo mundo que cuida dela. Eu acho que a gente deveria ter sido inserido antes. Hoje em dia, ele é a última opção. Não sei qual que é a mentalidade, né, que rege o Brasil hoje, mas o canabidiol é a última opção, sendo que ele poderia ter melhorado a qualidade de vida da Maria, ou então evitado que a Maria chegasse ao ponto que a gente viu, de outras crianças. Então, vocês conhecem o filho de vocês, vai atrás, lutem por ele. Se precisar ir numa televisão, vocês vão, porque eles não têm voz. Quem não tem acesso fica negligenciado, essa é a verdade. E eu acho que essa campanha, esse nome da campanha de vocês é muito bacana. É muito importante, gente, vocês terem empatia, porque é muito bonita a empatia de longe, sabe, Nathan? Teve um filme que o pessoal, todo mundo assistiu e ficou todo mundo, nossa, não sei o quê, porque era um excepcional que estava no filme, só que é fácil você ter empatia quando você não precisa praticar. É fácil você ter empatia quando você vê de longe, mas é difícil você ter empatia quando um pai bate na sua porta e fala assim, olha, meu filho está com uma crise sensorial, você pode baixar um pouquinho o volume do seu som? Então, tenham empatia de verdade, busquem realmente conhecer o que está acontecendo. A gente nunca passou isso com a Maria Fernanda, mas a gente conhece casos de famílias que sofrem muito com a falta de empatia. As nossas crianças, gente, elas não são mal educadas, sabe? Às vezes elas estão fazendo uma pirraça, mas na verdade não é isso. É difícil a gente lidar com elas, é difícil a gente fazer as outras pessoas que não convivem, que não entendem, entender o que a gente passa. Então, quando eu vi a Maria sendo abraçada do jeito que ela foi, por pessoas que a gente nunca viu na vida, de receber mensagem, olha, eu estou aqui rezando por ela, olha, vai dar certo. Então, isso enche a gente de esperança. E é muito gratificante para a gente ver o amor de pessoas que nunca viram a Maria Fernanda, talvez nunca vejam a Maria Fernanda. Então, isso eu agradeço muito que vocês estão fazendo, foi muito bacana. Agradeço muito terem entrado em contato com a gente para contar a história da Maria. E deixo bem claro, pais, mães, vão atrás, sim, da medicação certa para o filho de vocês.
O canabidiol tem sido excelente para Maria Fernanda e eu tenho certeza que pode se tratar diversas outras comorbidades e não desistam, sabe? Eu fico meio... Eu estava meio desanimada essa semana, sabe? E aí, eles sempre falavam comigo, os cuidadores da Maria, né? Os terapeutas. Raíssa, calma, essa fase ruim vai passar. Ela já passou por tanta coisa, ela já venceu tanta coisa, né? Ela, desde 7 meses de idade, ela luta tanto que não vai ser isso que vai tirar o brilho dela. Então, o que eu tenho para falar é isso. Tenham bastante empatia, conheçam, sabe? Tenta entender um pouquinho a rotina que não é sua, uma rotina completamente diferente, porque quando você tem um filho especial, você é tirado do seu mundo colorido, vamos colocar assim, né? Que você tem um filho, você sabe disso. Seu filho é um projeto. Você pensa, meu filho vai estudar em tal escola, vai fazer tal curso, vai fazer... E aí vem uma criança especial, não, seu filho não vai fazer isso. Você acha que seu filho vai fazer? Não, seu filho vai fazer fisioterapia, seu filho vai fazer terapia ocupacional, o seu filho vai, entendeu? O seu filho com 4 anos vai estar usando fraldinha, né? Vai ter babinha ainda. Então, é isso mesmo, é você entender, é você se colocar no lugar da outra pessoa, é você não parar na vaga de deficiente. São coisas pequenininhas, não tampar a nossa rampinha que a gente precisa passar na cadeira. São coisinhas pequenas. Mas sem empatia mudaria. Eu falei que eu falo muito, tá vendo? Tá certo, meu. Mas é um recado importantíssimo esse que você acabou de dar. A gente vai cortar essa parte do vídeo e colocar no mural, assim, ó, pra todo mundo ver. Porque eu acho que todo mundo precisa saber disso. Na verdade, eu acho que assim, cara, muita coisa que a gente vive hoje, ela tá enraizada numa falta de informação / educação muito grande. E a gente precisa de pessoas como você, a gente precisa de pessoas que estão vivendo isso, dando a cara, entendeu? Fazendo isso que você está fazendo e falando, gente, funciona assim. Pessoal, é assim que funciona, eu tenho vivido isso aqui, documentado, como vocês têm feito no Instagram. Inclusive, queria deixar aqui que vocês sigam o Instagram da Maria, a gente vai deixar ele mencionado aí em todos os cantos aí, que vocês apoiem. Tem um link no Instagram da Maria que vai direto para a vaquinha, que eles estão arrecadando recursos para poder lidar com o tratamento da Maria durante todo o ano. Então, a gente faz esse convite, a gente faz esse apelo, mas acho que acima de qualquer coisa, não é nem só um convite por seguir, nem só um convite por apoiar financeiramente, tudo isso é muito bom, mas é um convite a realmente estender a mão, com um ato de empatia, tentar entender muito mais o outro lado, mudar muitas posturas que a gente tem de forma enraizada por preconceitos, e se colocar numa posição de querer essa mudança, porque com certeza isso é como se fosse a gente acaba agregando não só para nossa vida, mas para todo mundo que está ao nosso redor, para um mundo melhor. Parabéns demais, Raíssa, não só você, eu também falei com o Daniel, o pai da Maria. Parabéns demais pelo projeto de vocês nas redes sociais e parabéns demais não só pela força de vontade, mas por tudo que vocês fazem pela Maria. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir cobrir essa história por muito tempo para frente, mostrando os avanços que a Maria vai ter, se Deus quiser. Muito obrigado pelo seu tempo. Se Deus quiser. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, Raíssa. Até mais. Tchau. Galera, essa foi uma live que a gente acabou de fazer por um ato de empatia. Eu estava com uma expectativa altíssima para essa live, porque eu sabia que essa história era diferente, mas ela não é diferente nos casos que envolvem o possível tratamento com cannabis medicinal, porque igual a história da Maria, tem muitas outras no Brasil. Ela é diferente porque muitas pessoas não são expostas para ouvir e entender essa ideia, para ouvir e entender esse cenário, essa realidade. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Eu peço para que vocês compartilhem depois dessa live, vai estar lá no feed. Mandem para as pessoas que vocês acreditam que precisam ver isso. E assim a gente vai começando uma revolução, que a gente chama de revolução canábica, que a gente chama da revolução dessa mentalidade, com esses preconceitos, que atrapalham tanta gente a ter um acesso muito melhor ao canabidiol, ao óleo de CBD, como você quiser chamar, para fins medicinais, para fins terapêuticos, que melhoram a qualidade de vida de muita gente. Queria deixar o convite aberto aqui para que vocês deem uma olhada no nosso Instagram, no nosso site. A gente tem feito um trabalho muito legal com casos igual ao da Maria e muitos outros. E fica o convite também para a nossa live de amanhã, que a gente vai fazer com a doutora Janaína. Então é um momento que você que está assistindo,
pode fazer perguntas, a gente vai disponibilizar uma caixa de perguntas amanhã aqui no nosso Instagram. E você pode fazer a pergunta que você quiser e a gente vai levar essas perguntas para a doutora Janaína também. Gente, muito obrigado por hoje, boa noite para todo mundo e até a próxima, até amanhã.